Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o filme de Cavaleiros do Zodíaco, o filme em live action, Saint Seiya, o começo. Obviamente neste vídeo terá alguns spoilers sobre o filme, vou tentar não dar muitos, mas terá alguns. O primeiro vou falar do que eu achei do filme como um todo, de forma resumida. Me fez lembrar da Dragon Ball Evolution, só que uma versão 2.0. Como assim? Pegaram o nome da obra, no caso Cavaleiros do Zodíaco, colocaram no filme e pegaram os nomes de um ou outro personagem que ali é mais relevante e pronto, é isso. E o resto tiraram de algum lugar, não sei. Pronto, manteve o nome da obra, o nome de alguns personagens e o resto falou, vamos mudar. Vamos fazer aquilo e isso. E pronto, mudaram praticamente tudo, mudaram muitas coisas. Então, aquele fã mais das antigas, que achou que ia ter algum filme, que ia fazer alguma menção honrosa, que sentia falta, precisava de um filme bom de Cavaleiros, não sei o que. Não é esse o objetivo. O objetivo é mais dar como se fosse repaginar a franquia, dar uma mudada para tentar atrair essa nova geração. O filme ele é mais voltado para tentar atrair uma nova geração de fãs, tentar atrair outros fãs, do que tentar agradar os fãs mais antigos. Ou seja, se você for assistir esse filme, pega tudo que você sabe do clássico, que gosta do clássico, tira da cabeça e vai assistir o filme como se você não soubesse praticamente nada da obra, só uma coisa ou outra. Tem uns pontos bons, porque tem algumas referências que eu achei interessante no filme e que eu acho que eles poderiam ter colocado mais. Por exemplo, o Cassius, ele tem uma tatuagem no ombro ali, na região do ombro, da constelação de Ofiuco, que é a constelação da China de cobra. Tem lá a tatuagem de Ofiuco. A China não aparece no filme, mas tem esse easter egg dela, né? Tatuagem lá no ombro do Cassius. Mostra em um determinado momento. Quando o Seiya vai lá pra mansão onde a Saori tá com o Kido, com o Sr. Kido, Alma, né? Com Alma Kido. Na parede tem alguns negócios lá de mitologia grega, tá, mas na parede tem um desenho. Não, eu achei ruim que não mostrou o desenho todo, mas tinha uma moça de branco, que ali podemos deduzir que é a Athena, e do lado dela tinha alguns cavaleiros, não deu pra identificar bem, apesar que eu acho que um deles era Andrômeda por conta que tinha corrente, então era algum cavaleiro que usa corrente, provavelmente Andrômeda ou algum outro como Cefeu, Camaleão. Então, resumindo, é isso que eu me lembro aqui de easter eggs que teve ali, que eu achei interessante. Provavelmente tem mais. Outro legal é o da pedra. Lá no clássico mostra o treinamento do Seiya, da Marinha, ele quebrando a pedra, falando do Cosmos, não sei o que, todo efeito, bababá. Essa parte traz uma certa nostalgia, achei bem legal eles colocarem isso de novo na obra. Então tem easter eggs como esse que quem é fã vai ver, vai achar legal, bacana, fala, pô, pelo menos isso eles colocaram na obra. O que eu achei realmente do filme, se você ignorar essa parte mais de fã clássico, dá pra ser um filme assim, aceitável, dá pra assistível, assim, o filme é mais ou menos, assim, dá pra você levar, né? Agora se for um fã mais hardcore aqui, aí você não vai aguentar 3 segundos lá dentro, porque é complicado. Mas para quem não conhece nada da obra, ou conhece muito pouco, pode achar o filme bom, ok. Teve umas coisas que me incomodou, a coreografia, por exemplo. A coreografia da primeira luta eu achei boa, mas das outras eu achei bem fraca, principalmente a batalha final lá do Seiya contra o Ikki. A coreografia ficou meio estranha, porque tinha hora que eles davam slow motion nos golpes e dava aquele zoom, slow motion com zoom num golpe. Aí de repente do nada afastava e voltava à velocidade normal. Não dava pra você ver direito a batalha. Você via o slow motion e depois via um rabisco. Quase que um rabisco. O CG nas armaduras. As armaduras ficaram bem questionáveis, principalmente a do Seiya. A do Ikki
Tem algum detalhe ali que dá pra relevar, mas a do Seiya ficou bem estranha, eu achei muito estranha. A armadura de treinamento da Marin tá ok, tá boa. A armadura de treinamento do Seiya, que aparece só por um breve momento, eu gostei dessa referência também, ficou boa. Os Cavaleiros Negros, as armaduras dele, pegaram meio que aquelas armaduras de corpo que você vê em alguns outros filmes por aí, fizeram aquilo só pra dizer que é armadura mesmo, né? Uma armadura meio robótica, algo nesse sentido, sem muita coisa. Só os capacetes chamaram muita atenção, pareciam uns capacetes meio de motoqueiro, ou então daqueles que aparece no Star Wars, do Stormtrooper, se eu não me engano, não vi Star Wars, então não sei o nome correto, mas lembrou um pouco daqueles capacetes de Star Wars, com exceção do Cassius, que parecia mais um elmo usado. Mas as armaduras eu não gostei, principalmente a do Seiya. O elmo também me incomodou muito, aquele elmo fechado, fechava a parte da boca e o momento deixava só os olhos visíveis. Eu sei que eu passei um elmo para proteger a cabeça, mas essa versão não me agrada, essa versão que cobre a cabeça quase toda. Eu teria colocado a versão do mangá, que é só como se fosse uma coroinha, ou então a segunda versão do anime, que já vai para do mangá, que é a segunda coroinha, que é o que eu falo, depois que o Mu restaura as armaduras lá, depois da batalha dos Cavaleiros de Ouro, só uma coroinha. Eu teria deixado esse modelo de elmo, algo mais simples, porque o outro você tampava ali tudo e só viu o olho do cara, ficava meio estranho, parecia tava vendo um filme de época medieval. Fora o design das armaduras, meio sem sentido. Se é ruim para você separar os cavaleiros por cor, se não for pela cor do cosmo ou o certo detalhe do Fênix, que são as penas, você dificilmente conseguiria diferenciar qual é qual. O tom das armaduras é muito similar, sendo que no Obra de Cavaleiros tem algumas armaduras mais coloridas. O do Ikki é um prata, mas tem um tom de roxo também nela. A do Seiya é mais prata com alguns detalhes de vermelho. Mas não gostei muito das armaduras. Dos Cavaleiros Negros ficaram no nível até que mais ou menos, né? Já que era feito de tecnologia. E basicamente é isso que eu vou falar sem muitos spoilers. Agora eu vou entrar na parte mais de spoilers. Então quem não gosta muito de spoiler, além dos que eu já dei, agora vai ficar um pouco mais pesado. O filme começa basicamente num ringue de luta clandestina, onde o Seiya tá lá por algum motivo. Parece que ele acabou virando um garoto de rua depois de se separar da sua irmã. Então era uma forma dele viver, ficar lutando. E ele vai para esse ringue onde quem gerencia lá é o Cassius, né? O Cassius virou dono de um ringue clandestino. Aí o Seiya vai lá lutar, só que nas lutas ele não luta direito, ele não bate, ele fica mais dançando. O estilo de luta dele a princípio é como se fosse dança de rua, é mais nesse estilo. Aí vai lutar o Cassius pra ele lutar de direito, só que ele não luta, e depois o Cassius entra no ringue e vai atacar ele. Aí ele começa a liberar o Cosmo. O Alman Kido tá por lá, vê isso e fala, e leva ele com ele, fala que o Gurad detectou o Cosmo dele. Aí o Alman pega e chama ele por canto, o Gurad, a minha ex-esposa, tá vindo pra cá, você quer ir comigo ou você quer ir com ela? Aí chega os Cavaleiros Negros lá dela atrás dele, e ele foge com o Alman, vai lá pra mansão, conhece a Saori. Qual a primeira impressão da Saori? Uma princesinha mimada, bem mimada, irritante. A princípio lembra um pouco do anime, aquela Jou-sama mais princesinha, não sei o que. Lembra um pouco essa questão do anime, que ela era mais princesinha. No final ela vai sendo mais humanizada, vai dando mais peso pra ela, e ela fica menos chata. Mas é isso, ela começa bem irritante. Então vai lá, o Seiya pega lá, aí o Alman fala que ele vai ser o cavaleiro de pega, não sei o que. Aí ele vê a Saori, o cosmo dela começou a sair de controle, ele acredita no que estava dizendo sobre deuses, não sei o que. E ele é mandado por uma ilha para treinar com a Marin. E aí vem a questão do treinamento, que dura alguns dias, né? A Marin cita que há um tempo atrás um cavaleiro tinha sido mandado treinar com ela, só que ele não ficou, e ela fala que era o cavaleiro mais poderoso, o Fênix. Ou seja, neste universo, o Fênix
passou algum tempo com a Marin, não completou o treinamento. Foi mandado para treinar com ela, mas acabou não fazendo o treinamento. Talvez tenha feito uma parte ou nenhuma. Mas ela fala que o Fênix era o mais poderoso. Detalhe interessante, ou seja, não temos o Guilt. Aí começa esse arco do treinamento do Seiya e ele fica lembrando da irmã dele. E aqui eu já vou falar sobre a parte da irmã dele. Aproveitar e emendar. A irmã dele, a princípio, já sabia que ele estava destinado a algo maior. Já sabia, tinha uma noção sobre cavaleiros e tal. A irmã dele usava o pingente que tinha armadura de Pégaso, assim, meio que para proteger o irmão. E teve um dia que, após o irmão acabar liberando o Cosmo sem querer, a Gurad, junto com a Alma, foi atrás deles e acabou levando ela achando que ela tinha Cosmo. E levou a armadura junto e ela tinha escondido o Seiya lá no guarda-roupa para ele não aparecer, porque se ele fosse capturado, ele teria se dado muito mal. Por que ele teria se dado muito mal? Quando a Athena era mais nova e saiu de controle, ela machucou a Gurad. Machucou as mãos delas, fazendo com que ela corresse risco de vida e tivesse que absorver o cosmo das outras pessoas para sobreviver, não da própria Saori, Athena, porque o cosmo dela é muito poderosa. Ou seja, então a Gurad e o Alma começaram a pegar crianças pelo mundo para transferir o cosmo dela para Gurad, para ela não morrer. Ou seja, tem este lado sombrio. Ou seja, eles sequestravam criancinhas só para curar a Gurad, que era a esposa do Alma na época. E ela continuou fazendo isso mesmo após separar. Ou seja, durante o treinamento tem a lembrança e ele lembra que vê o Alma para isso. Então ele larga do treinamento para voltar para a mansão. E lá ele tenta ir atrás do Alma, só que a Saori aparece, chama ele para um canto, leva ele para fora e explica para ele essa história aí, sobre a Seika, que ela tinha machucado a Gurad e que foram atrás da Seika, acharam que a Seika tinha Cosmo, mas ao ver que a Seika não tinha Cosmo, deixaram ela livre pelo mundo, e que a Seika não voltou para casa porque a Gurad tinha deixado gente espiando ela, porque sabia que ela estava escondendo algo, no caso o Seiya. Ou seja, a Seika nunca voltou para casa para proteger o seu irmão, que passou o resto dos seus tempos procurando por ela enquanto vagava sozinho por aí. Ou seja, o Seiya virou um menino de rua, um órfão. Depois de ter perdido a irmã, que era a sua única família, e a irmã longe dele para proteger ele. Aí depois que o Seiya se acalma um pouco mais, Gurad, que havia descoberto a localização onde estava a Saori, vai até lá, vai até a mansão, e lá começa um pequeno e começa a atacar o local e vai até o Alma. Bom, aí a Saori vendo a nave da Gurad, pega o Seiya e volta lá para a mansão. O Alma tenta convencer a Gurad a parar aquilo, que ela tá errada e tudo mais. Aí depois o Seiya chega lá e vai luta com o Cassius. Acaba perdendo pro Cassius. Um personagem interessante que eu gostei, fazendo parênteses, que vai aparecer no decorrer. É o Mylock, que seria o Tatsumi na série clássica, o mordomo. Eu gostei muito da mudança que fizeram com ele, eu gostei bastante. Foi um personagem que mudou e me agradou. Tá um mordomo assim, mais beré, mais fodão. Eu gostei da mudança que fizeram aí. Porque no anime tinha hora que ele tentava atacar, fazer dar uma vou proteger, não sei o que. Dar uma de cara forte, não sei o que. Mas eu pegava, apanhava e falava assim. Nesse não, ele tá mais beré, não sei o que. Gostei dessa versão do Mylock, né? Que é como chama ele, sei lá, não decorei direito. Fala o nome dele uma meia dúzia de vez só. Eu gostei dessa mudança do Tatsumi. O Seiya voltou, tava apanhando pro Cassius, o Alma, que tinha preparado uma bomba para impedir a Gurad como último recurso. Ativa a bomba, só que a Gurad consegue escapar. A bomba acaba evitando que o Cassius mate o Seiya. E a Gurad vai e pega a Saori, que tinha ficado inconsciente ali por conta da bomba e tudo mais, e leva ela. E nesse meio tempo o Alma tinha me mandado pro Tatsumaki ainda Gurad chegar e preparar para levar a Saori e o Seiya antes. E mostra lá o Tatsumaki lutando contra os Cavaleiros Negros de boa, metendo bala, lutando. Eu gostei da luta do Tatsumaki. As lutas do Tatsumi, do Mylock, eu gostei bem mais do que a luta final. Achei mais interessante a luta dele. Gostaria de ter visto mais. Gostei do personagem, muito. Acho que é o personagem que eu mais gostei do filme. Saori sequestrada, foi lá pra base do Gurad e fica lá o Seiya. Então aparece a Marin pra ele, perguntando o que ele realmente queria fazer. Quem que ele quer salvar? A irmã dele
ou a Saori, porque ele tinha essa dúvida no coração. E para ser um cavaleiro, ele tem que saber o que ele quer. E no fim ele disse, não, eu quero salvar a Saori. Então depois de ele tomar essa decisão daquilo que ele realmente queria, a armadura aceita ele e ele consegue... E ele vai conseguir usar ela posteriormente. Então vai ele, o Mylock, invadir a base da Gurad. O Mylock chega perto e ele salta da nave que eles estão. O Seiya salta, né? Veste a armadura e vai lá os cavaleiros entram na entrada. Aí vem o Cassius, ele acaba com o Cassius em um chute e vai invadir o prédio da Gurad. Antes disso acontecer, o que aconteceu sobre a Gurad e a Saori? A Gurad colocou a Saori lá meio que numa espécie de altar para drenar os poderes dela e começou a drenagem. Antes disso teve uma fala ali com ela, né? E teve uma pequena interaçãozinha ali entre as duas e tal. Então ela começa a ver lá a Saori sofrendo durante o processo de drenagem. Até que um certo ponto ela começa a se lembrar do que o Alma tinha dito pra ela, que ela era filha deles e tudo mais, que tinha que ter outra forma. Então, quando está quase completa a drenagem, ela fala que quer parar. Que quer parar aquilo, que tem que ter outra forma. Só que o Ikki, que no filme é um subordinado dela, como se fosse o braço direito dela, mas tá mais pra pau mandar dela, né? O braço direito pra mandar, só no finalzinho que ele se rebela, impede ela de fazer isso, de drenar, porque ele quer matar a Saori, quer matar a Athena, porque senão vai dar ruim. Então ele tenta impedir a Gurad, que fala pros cavaleiros matar ele, só que ele veste a armadura de Fênix e os derrota facilmente. Então começa uma pequena batalha entre a Gurad e o Ikki. Aí o Ikki, com suas penas, causa um ferimento nela. Ela fica caída no chão e aí chega o Seiya. Então começa a batalha dos dois, do Seiya contra o Ikki. Enquanto os dois estão lutando, a Gurad, depois de um certo tempo, se levanta e vai tentar de alguma forma desativar a máquina que está drenando os poderes da Saori antes que drene tudo. Então acontece a batalha entre o Seiya e o Ikki, a batalha que a luta deles eu achei bem mais ou menos. Já falei um pouco no começo, então não vou nem falar de novo, mas não gostei muito da batalha entre os dois. Gostaria que tivessem feito melhor as cenas de luta entre eles. Então em um determinado momento da luta dos dois, eles acabam destruindo o teto do prédio e cai lá de volta. E o Ikki fala pra Gurad não fazer aquilo, não desligar a máquina. E então a Athena desperta no corpo da Saori. E como o Ikki e o Seiya, os golpes dos dois tinham se anulado, eles tinham destruído ali o telhado onde estavam lutando e caído. O Ikki vendo aquilo, até despertando, pega e fala: nós temos que nos unir para deter ela antes que seja tarde demais. Ou seja, a luta entre os dois meio que termina em empate. E o Ikki parte para cima da Athena. Só que a Athena, com seu cosmo enorme, joga ele para longe e desfaz até a armadura dele. Então o Seiya pega e vai até ela para tentar parar, para tentar fazer ela voltar ao normal. Sendo que a Saori, antes, naquele momento que os dois que tinham levado ele para sair para falar sobre a Seika, ela falou: se eu sair de controle, você tem que me impedir a qualquer custo. Qualquer custo significa exatamente isso que eles pensaram. Só que você vai chegando lá perto dela, a armadura dele também vai saindo, só que ele vai ficar lá e faz ela voltar ao normal com palavras, né? Aquelas palavrinhas doces, não sei o que, bababá. Aí o cabelo dela sai de loiro e fica roxo, né? Vai pra, que nem no anime, o cabelo fica todo roxo. E ela usa vestimenta branca, depois volta ao normal, com a roupa casual que ela estava usando. Ela consegue se controlar, vai até a Gurad, que está ferida, à beira da morte, tanto por conta do cosmo de Athena do passado, quanto por conta do ferimento das penas do Fênix. E cura ela, e pronto, cura ela e vaza dali. E o filme mostra a Saori, o Seiya e o indo lá para a ilha onde a Marin está e falando sobre recrutar novos cavaleiros, porque o despertar da Athena significava que outros deuses também estavam prestes a despertar, ou seja, começa aquelas batalhas, Deus tal que controla a Terra, a Athena vai lá impedir, ou seja, vai começar a questão de recrutamento de cavaleiros. Um detalhe interessante
Depois que o Gurad deixou a... Perdão, depois que o Ikki deixou a Gurad no chão, ele pegou o colar da armadura de ouro que estava com ela. Ou seja, ao final do filme, o Ikki termina com a armadura de ouro de Sagitário. Agora eu vou falar um pouco mais do que eu achei do personagem do Ikki. Já que citei que ele acabou no final com a armadura de Sagitário. Eu não gostei do personagem do Ikki, achei ele um babaca. Não tem outra palavra melhor para descrever ele. O personagem dele é de um babaca, imbecil, metido. Mas no anime ele tem uma aura assim, meio de metidão, de se acha o último, o tal. Tem, só que mostra uma aura de bereza, ou aquele cara mal, mas aquele cara mal que vem, chega, chuta a bunda de meio mundo e depois vai embora. Nesse não, ele só tava imaginando como um babaca qualquer, seguindo ordens de uma pessoa que queria tirar a vida de outra lá. Não gostei da personagem do Ikki nesse filme. Achei ela horrível. Eles tentaram fazer ele alguém orgulhoso, meio fodão, não sei o que. Só que acabaram levando ele pro lado ruim da coisa e não algo que passasse uma impressão mais interessante. Ou boa, que dava pra admirar. Esse cara é fodão, mas não sei o que. Mas não, ele foi um fodão babaca. Então foi um babacão durante o filme. Não gostei da personagem do Ikki. A Gurad foi uma adição mas só pra fazer sentido, mas que não tem, sei lá, não tem nem... A participação da Gurad é mais só pra ser a vilã do filme, não tem muita coisa, eu não vejo acrescentando tanta coisa, nem pra desenvolver uma questão mais familiar ali no final, porque a Saori cura ela e depois vai embora. Eu achei que ia ter uma relação mais de mãe e filha, né, que ela tava com mãe e filha, mas sei lá, ficou meio gelado. Achei que até, eu vou te desculpar por aqui. Mas não, ficou, sei lá, ficou... A Gurad no final parece que ela foi usada só pra ser vilã, só pra dizer que era alguma coisa. E ficou pra escanteio depois. O Ikki ficou com a imagem pra aparecer num outro filme, já que ele ficou como portador da armadura de ouro. Tem a questão agora que se for ter uma continuação, vai ser recrutamento de outros cavaleiros, porque algum deus deve aparecer. Aí, será que nesse recrutamento seria uma batalha contra os Cavaleiros de Prata? Já iria direto para os Cavaleiros de Ouro? Ou ia ser o Ikki de novo? Deixaram muitas possibilidades caso queiram fazer uma continuação. Se for ter uma continuação, tem muitas possibilidades do que eles podem fazer ou não. Sim, eu não estou muito crente que vá para frente uma continuação ou algo do tipo. Mas quem sabe, se conseguir atrair novos fãs, possam fazer. Mas de forma geral, o roteiro mais ou menos. Computação gráfica, algumas ficaram boas, outras ficaram muito ruins, então eu diria abaixo da média. Coreografia de luta, abaixo da média. Enredo dos personagens, bem superficial. O do Seiya ficou muito nesse negócio de seika. E nem no anime fica tão pega assim. Ele no começo tem isso, mas depois ele vai perdendo um pouco. Mas ele ficou o filme todo, né? Seika. Começou a irritar. Eu entendo o porquê de focar tanto na Seika, mas começou a me irritar. Falei, de novo, o negócio de Seika supera. Bola pra frente. A Gurad é tipo um personagem criado pra ser só vilão. O Almankido, ele tem mais interação do que ele tem em todo o anime. E ele foi um personagem... ok, até mais ou menos. O Milok, que seria o Tatsume, eu gostei bastante, gostei desse personagem. O Ikki, achei um babaca, não gostei do Ikki. O Cassius, não curti muito essa mudança dele, apesar de fazer um certo sentido, mas não gostei muito, achei chato, assim, meio chato, não curti. Entendi, pensando nos temas, não acho que ficou tão irrealista, mas não me agradou muito. A Marin não teve muita participação, mas ficou até que ok. O Seiya já falei, o Seiya ficou mais ou menos. O Seiya, com o negócio de ficar muito na seca, eu não curti muito não. Achei abaixo. A Saori, eu acho que poderia ter sido melhor explorada. Achei superficial o negócio. Os outros fãs, talvez quem assista discorde, mas eu achei que poderia ter sido melhor explorada. Que ela pega, aparece, fala ali dos casos que aconteceu da família dela. A história da família dela tem mais enredo do que ela em si, apesar dela fazer parte do enredo da história da família, mas eu achei que ela foi meio que considerada como a causadora do problema e ela tem que sumir para assumir o problema.
Eu acho que poderia ter colocado mais profundidade pra personagem, ficou meio raso. Tem um personagem que aparece no início do filme lá, que é sequestrado logo depois, que eu estou curioso pra saber quem que ele era. Por um momento eu pensei que ele seria o Witch de Hydra, mas em nenhum momento do filme falaram o nome dele. Se falaram, não consegui perceber. Queria ter sabido quem era. Acho que era um cavaleiro, mas tentou lutar com o cavaleiro negro e tomou um golpe e foi pro saco. Toma banho. Achei que seria alguma referência do cavaleiro, mas não acabou não sendo. Há uma referência ao golpe fantasma de Fênix, quando o Ikki vai meio que torturar esse cara. Tem uma referência ali ao golpe fantasma. A referência foi legal, mas eu acho que poderia ter sido melhor. Os golpes dos personagens, acho que foi muito mais explorado, por ele ter explorado melhor. Em nenhum momento eles falam Meteoro de Pegasus, Ave Fênix, Golpe fantasma de Fênix. Poderia falar, então fazer. O Seiya em um certo momento faz um gesticular dos meteoros, mas que não parece meteoro. As armaduras, já falei que eu não curti muito. Outra coisa que me incomodou além do elmo, que eu acabei de lembrar, é as luvas da mão. Ficou muito estranho aquilo, achei muito estranho. O peitoral do Pegasus ficou meio estranho. As pernas dá pra relevar, ok? Armadura negra marrom, dá pra você aceitar ali. Armadura de treinamento da Marinha, gostei. Armadura de treinamento do Seiya, pela referência eu gostei, achei interessante. É basicamente das coisas que teve no filme. Trilha sonora, não dei nem muito moral. Mas achei um filme... nota 4, 5 aí. Ignorando questão de fã. Se eu for levar em consideração a questão de fã, aí eu vou dar eu vou dar 0. Pensei em dar meio ponto pelo esforço, mas eu vou dar 0. Então, pra quem não conhece muita obra, é um filme nota 4, 5 ali, dependendo da escola, com 5 você passa. Então, é isso. O vídeo já está muito longo, peço desculpas pelo vídeo longo, mas acabei de sair tem algum tempo já, depois já tem quase uma hora que eu saí da sala de cinema. Tentei falar tudo aquilo que eu consegui lembrar do filme. É isso. Se você for ao cinema, espero que aproveite o filme mais do que eu, porque eu não curti tanto. Agora, se você viu minha crítica e achou que não deve ir ao cinema, você não vai perder muita coisa não, sei lá. Agora, se você não conhece nada da obra ou muito pouco, talvez valha a pena você dar uma chance. Vai que você acaba gostando, né? Que ele foi mais enrustido. Talvez não goste tanto, né? Alguém mais parecido comigo. Mas é isso, se gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.